Retomando então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico, e de Valdo Vieira, nós estamos na primeira parte, capítulo número 10, Palavra e Responsabilidade. Nós vamos estudar hoje 3 temas, pensamento contínuo, luta evolutiva e nascimento da responsabilidade. Então, como eu falei para vocês no nosso encontro passado, nós entramos agora num campo muito mais filosófico, psicológico, reflexivo do que científico, como nós vimos nos nossos estudos anteriores. Nós, só para retomarmos aqui o nosso raciocínio, no item linguagem convencional, André Luiz traz para nós aqui alguns esclarecimentos de como o homem, no seu longo processo evolutivo, começou então a desenvolver a fala, que é para nós essa grande capacidade de comunicação, e quais foram as consequências, os efeitos dessa conquista na nossa evolução como espíritos que somos. Então, no que nós vimos anteriormente na linguagem convencional, André Luiz disse então que nós já vimos. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiraram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia como um fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se nos gestos e atitudes silenciosos, em que derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio da sinalética especial, na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então aqui nós vimos nesse processo em que o homem começa nessa coordenação entre mente e corpo, nesse caso o pensamento e o aparelho fonador, a capacidade que o homem tem de transmitir as suas ideias, de exteriorizar as suas ideias. Gerina colocou aqui, estou há 20 dias sem dormir, cuidando de uma única tia, irmã do nosso pai, Ontem ela melhorou, consegui dormir, Pois é, com o tempo as coisas vão se ajeitando, Gerina? No começo é sempre difícil, quando a gente passa por essa fase em que acontecem esses desequilíbrios, Mas com o tempo as coisas vão se ajustando, Tomara que agora os próximos dias sejam calmos também para vocês. Vamos lá, nós vamos entrar aqui então no pensamento contínuo, Mas antes disso eu queria ler para vocês aqui um artigo bem interessante que eu encontrei aqui no Blog das Letras. Não é um artigo científico, mas ele é bastante interessante. Depois a gente vai para uma reportagem também aqui para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento das ideias. Então, o título desse artigo é O Surgimento da Língua entre os Homens. Os gestos. Desde a Idade da Pedra, o homem sentiu a necessidade de se comunicar com o seu semelhante, mas as dificuldades eram enormes, que o processo se desenvolveu lentamente, e as necessidades cresciam ainda mais entre eles.
Os mancebos queriam contar o que sentiam, o que queriam fazer, o que pensavam. Por outro lado, a comunicação aproximava as pessoas e entre elas havia ajuda mútua. Não se sabe ao certo qual surgiu primeiro, o gesto, a língua falada ou a escrita. Supõe-se que as primeiras comunicações surgiram entre os membros de uma mesma família. Como foi isso? Provavelmente os gestos vieram em primeiro lugar, pois a mão é o órgão do corpo que mais se movimenta. Seria uma breve comunicação, um aceno de mão, talvez. Deveria ser bastante rudimentar e não muito compreensivo, desenvolvendo-se lentamente, porém muito importante. O homem já poderia dizer como matou o mamute, como o carregou e como deveria ser repartido entre a família. Na pré-história isso deveria ser muito importante, pois o homem poderia transmitir superficialmente suas ideias. A fala. Supõe-se que a fala tenha surgido em segundo lugar. Acredita-se que os órgãos que hoje produzem a voz não estavam ainda bem desenvolvidos e que levaram anos e anos para se aperfeiçoarem. Com isso, a voz foi se desenvolvendo lentamente. O que iria transmitir o homem que não tinha um único código linguístico? É só imaginar o mundo na ânsia de tentar falar. Nessa tentativa, ele é capaz de soltar alguns sons guturais. Após longo tempo, o homem foi criando palavras, frases, transmitindo verbalmente suas primeiras impressões. Assim surgiu a língua. O mais provável é que tenha surgido uma só, e com as primeiras imigrações e desavenças do homem, ela foi sendo modificada, dando origem a outras línguas. Linguagem escrita. Provavelmente apareceu a escrita em terceiro plano. Isso porque, mais uma vez, o homem dispunha da mão e não poderia movimentá-la à vontade. Com qualquer material pode-se rabiscar uma parede. E foi com um material qualquer que ele começou a rabiscar as paredes nas grutas onde morava. Eram desenhos simples, representando quase sempre a luta do homem com os animais, sempre lutando para sobreviver. Os historiadores afirmam que a escrita surgiu por volta de 4000 a.C. Na verdade, já era uma língua com certo desenvolvimento, pois na pré-história, fase da pedra lascada, os trogloditas já faziam desenhos nas cavernas. Eles provavelmente não faziam isso à toa, mas querendo transmitir alguma coisa. Há cavernas espalhadas por todo este mundo e, em grande parte, há desenhos pré-históricos. Na China antiga, no Egito, em várias regiões da Europa, Ásia, América Central e em outros cantos, encontramos vestígios dessa natureza. Inclusive, acrescentando aqui no artigo, aqui no Brasil, na Serra da Capivara, lá no Piauí, considerado um espaço arqueológico, que possui a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. E continua aqui para nós. Aos poucos, os homens foram conectando os desenhos e figuras e construíram um código pelo qual se comunicavam. Vários povos construíram códigos próprios, tais como os gregos, os fenícios, os egípcios, os maias e muitos outros. Das paredes das cavernas, os homens começaram a escrever em pergaminhos, em couro de carneiro. Mais tarde usaram uma planta chamada papiro. Os livros eram escritos em forma de rolos. A partir de 400 a.C., o livro surgiu. O livro assumiu a forma que temos até agora. Em 1456, Hans Gutenberg inventou a imprensa. Daí para cá, a língua escrita foi divulgada rapidamente. Então isso aqui não é um artigo, ele foi escrito por Henrique Araújo em 2010, mas eu achei bem legal assim, a forma como ele apresentou as suas ideias para falar um pouco sobre os gestos, a fala e a linguagem escrita. E depois aqui nós temos um outro artigo, e hoje tem touch, tem tudo,
Então, o outro artigo ele foi publicado na revista Super Interessante, foi de 2011, Desde Quando o Homem Fala. Ele foi do Mundo Estranho. Diz assim para nós: provavelmente desde que ele se tornou homem. A grande maioria dos linguistas e dos estudiosos da pré-história humana considera impossível encontrar alguma resposta mais precisa do que essa. Como a linguagem oral não deixa rastros, existem apenas algumas pistas indiretas que pouco ajudam a comprovar qualquer especulação. Vocês se lembram, né, que nós conversamos no nosso encontro anterior, quando nós falamos sobre aquele patrimônio cultural imaterial. Porque o que é material, nós conseguimos encontrar ali, né, aquilo que é preservado, por exemplo, pinturas, esculturas, né, que são feitos, né, mas no caso de patrimônio imaterial, por exemplo, a dança, as músicas, as palavras, as histórias, tudo isso se perde no tempo. Nós não temos, por exemplo, como imaginar quais eram as histórias que os homens das primeiras civilizações contavam naqueles momentos de pequenas reuniões familiares em volta de uma fogueira, enquanto eles se alimentavam, enquanto eles pintavam as paredes, né? Quanta riqueza de cultura nós poderíamos colher se fosse possível ter esse registro. Só que não mais, né? Então ele diz assim ainda: um exemplo são as estruturas do corpo ligadas à fala encontradas nos fósseis. Nossos ancestrais australopitecos, surgidos há 4 milhões de anos, possuíam as áreas de Broca e Wernicke, 2 centros cerebrais fundamentais para a linguagem. Mas os chimpanzés também têm essas áreas e não falam, afirma o antropólogo Walter Neves, da USP. Eu fiz um mini curso de paleoantropologia com esse biólogo. Ele na verdade, o histórico dele, ele é biólogo, arqueólogo, antropólogo evolutivo brasileiro e professor aposentado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, né? Então eu fiz um mini curso com ele, estudando um pouquinho, né, daquilo que eu passei para vocês já, né, sobre a evolução dos fósseis, o formato, para entender mais ou menos a cadeia, né, a linha evolutiva, né? Então esse é o Walter Neves, que é esse professor. Então ele fala sobre essa estrutura cerebral que os chimpanzés também têm, mas eles não são capazes de falar. Outra pista poderia estar nos vestígios do chamado aparelho fonador. Pela curvatura da base do crânio, estima-se que há 500 mil anos o homem passou a ter laringe, comprida e alta, essencial para emitir a grande variedade de sons que caracteriza a fala. Mas essa característica some no homem de Neandertal, 150 mil anos atrás, e só reaparece no Homo sapiens, a nossa espécie, diz Walter. Já os linguistas enxergam a questão por outro ângulo. A fala só se torna uma linguagem quando os sons adquirem significados e viram palavras, afirma Eduardo Junqueira Guimarães, da Unicamp. Nesse contexto, alguns cientistas preferem vasculhar a produção intelectual da pré-história. Em 3 períodos distintos, 1,5 milhão de anos, 250 mil anos e 40 mil anos, nós vemos ali 3 longos períodos da história da humanidade, né? Ocorreu uma maior padronização na fabricação de ferramentas, talvez porque a fala tenha aparecido ou sido aperfeiçoada nessas ocasiões. Há ainda quem defenda que a linguagem possa ter surgido junto com a arte. Há cerca de 40 mil anos, época dos primeiros objetos artísticos que se tem notícia. Com tudo isso, o mistério continua longe de ser desvendado. Né? Eu achei bem legal esses 2 artigos para a gente poder ilustrar um pouquinho aquilo que nós já estudamos, né? O Braço colocou lá em cima, né? Para ver o macaco, né? Não tem a formação da fala, né? Que foi colocado nesse artigo agora, né, Braço? Então aqui agora, voltando aqui para o nosso André Luiz,
Então ele fala para nós aqui sobre o pensamento contínuo, né? Não, Brasil, eu acho que foi bem depois, foi bem depois. Porque a escrita, na verdade, ela é a expressão das ideias. E o homem, provavelmente, né, eu acredito, que ele já ele estaria falando já há muito tempo, né? Num curso de História da Arte, que eu também fiz, né, para poder conhecer um pouquinho dessa evolução, tem um professor que ele comenta, da Unesp, aqui de São Paulo, que ele comenta que as pinturas rupestres são os parentes antigos consanguíneos da escrita. Então, num dos artigos aqui, a gente vê, por exemplo, que enquanto o homem pinta nas cavernas, ele já tinha a capacidade de se comunicar verbalmente. Somente depois, na escrita cuneiforme, lá com os fenícios, nesse período de 4.000 anos mais ou menos, que eles começaram a organizar essa escrita, mas a fala já vinha se desenvolvendo há muito tempo, né? Então, até que o homem começou a fazer desenhos, a criar símbolos, a organizar esses símbolos para expressar alguma ideia, então isso levou muito tempo, né? Então a gente percebe assim que a voz surgiu desde aqueles primeiros pensamentos, aqueles primeiros sons rudimentares e tudo mais, para milhares de anos depois, chegar depois da escrita, né? Quando o homem de fato começa a registrar as suas ideias. Sim, provavelmente nesse período, né? Porque até mesmo na Pedra Lascada a gente percebe que o homem, como foi colocado nesse artigo que nós lemos agora, as ferramentas começaram a se padronizar. Então a gente percebe que uma ponta de flecha, uma ponta de lança, algum tipo de cerâmica, se isso começou a se tornar presente em muitas dessas comunidades daquela época, significa que havia uma comunicação para que as pessoas começassem a transmitir esse conhecimento, a ensinar umas às outras. Então, até mesmo na Pedra Lascada, esses sons já começavam a surgir. Por exemplo, né, você tinha ali, quando André Luiz fala, aqui no item anterior que nós estudamos, quando ele diz assim, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio da sinalética especial da escala do som. Essa sinalética especial da escala dos sons significa os sinais que ele começa, então, a produzir para poder, na escala dos sons, agora são sinais verbais, para transmitir uma ideia. Então a gente pode colocar, por exemplo, o som que o homem coloca. Para nós é muito fácil. Quando você fala não e você fala sim, nós temos a palavra não e a palavra sim. Mas independente do significado da palavra, somente pelo som que emite, você já sabe o que é uma afirmação ou o que é uma negação. Então, enquanto aquele vocabulário era muito restrito, aqueles sons que eram transmitidos, que eram muito restritos, já era uma sinalética em desenvolvimento. E aí, então, esses sinais começaram a se tornar padronizados, e o homem, conforme o tempo foi passando, ele foi aumentando cada vez mais o seu vocabulário de sons, digamos assim, o seu acervo de sons, até que as palavras articuladas de fato começaram a surgir. Dudu colocou, né, era a mímica adestrando os outros, né, e aí o aprendizado da leitura, né, das ferramentas e de armas pontiagudas. Né? Então, de fato, e naquele primeiro artigo que eu li para vocês, quando o homem, por exemplo, mata um mamute, carrega o mamute, divide a carne daquele mamute, a forma como ele se comunica com os seus familiares ou o pessoal que faz parte da sua comunidade, já mostra que essa mímica, essa gesticulação que nós utilizamos até hoje, como eu falei para vocês, né, quem consegue falar sem gesticular? Né, é muito natural, nós temos aqueles povos que falam gesticulando muito mais, como os italianos, por exemplo, né, e de um modo geral, assim, todo mundo acaba gesticulando, né? O Brás colocou, achei graça, foi até recente, né? O então Manuel da Nobre, Brás, ter catalogado a linguagem tupi-guarani, né? Dá para a gente imaginar o trabalho da Nóbrega, né?
o trabalho que foi fazer essa catalogação da linguagem tupi-guarani de uma palavra, aí você fala, me explica essa palavra. Aí começa então todo aquele balé de mãos, de caras e bocas para poder transmitir aquela ideia, né? É fantástico a gente estudar sobre tudo isso, né? E isso, assim, estudar isso culturalmente. Imagina quando a gente começa a analisar a perspectiva espírita desse processo. Vamos aqui para André Luiz agora, que ele vai trazer para nós uma informação bem bacana sobre a construção das ideias. Vamos lá. Então aqui, pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, ou seja, incontrolável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindível à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Então, conforme o homem percebe que ele pode se comunicar, ele é estimulado por esse novo recurso a construir pensamentos, a construir ideias. Então significa que a sua mente vai se expandindo cada vez mais, ele tem uma capacidade muito mais reflexiva, uma capacidade muito mais de interação com o seu semelhante. Então é como aquela criança, a gente faz um paralelo desse homem primitivo com a criança, que quando essa criança ela começa então a interagir com outras crianças, elas praticamente criam um vocabulário próprio. Até que entra, por exemplo, um adulto, uma pessoa que tem ali uma articulação, uma criança mais velha, e ela começa a explicar, começa a conversar, chamar para brincar, chamar atenção para algum detalhe, e aquela criança, que a mente dela é aquela grande esponja, pronta para absorver qualquer informação que vai sendo transmitida, ela mesma vai construindo o seu vocabulário. É bastante curioso, ontem eu vi uma reportagem que mostrou, na verdade um filme que eu estava vendo, que era um filme chinês, que mostrava, né, eles gostam de mostrar aquele período antigo, né, de cavaleiros, flechas, aquele período medieval lá do mundo da Ásia, e aí então mostrou um personagem carregando um bebê. Aquele bebê assim que com traços claros, obviamente, de chineses, né? E você pensa assim, né? Pela aparência dele, dá a impressão que aquela criança nasceu para falar chinês, para falar o mandarim. Só que se essa criança fosse trazida para o Brasil e ela ouvisse o nosso vocabulário, ela aprenderia o português. Então, na verdade, assim, a mente dela é aquele HD zerado, recebendo ali todas as transferências, todos os uploads que você vai fazendo, enviando para ela informações, dados, imagens, sabores, exatamente, Brás, um papel em branco que você escreve as coisas. Nesse caso, a gente percebe que esse homem primitivo, quando ele começou então a ter essa capacidade de exercitar a palavra, ele próprio foi criando os seus vocabulários, criando os seus símbolos, construindo as suas ideias, porque a mente dele estava pronta para isso, só faltava um recurso. Recurso esse que começou a ser transmitido através dos gestos, através da mímica, e depois então vieram os sons e finalmente veio a palavra. E essa palavra então foi como se você tivesse aberto uma comporta de uma represa e toda aquela água acumulada começou a extravasar. Ou seja, a mente estava reprimida por falta de capacidade de se expressar, e no momento em que o homem começa a desenvolver o seu vocabulário, essa represa abre, e aí então ele começa a transmitir as suas ideias, e não apenas transmitir, mas desenvolver novas ideias também. Dudu lembrou, né, do filme A Terra do Fogo e a Guerra do Fogo, né? Você vê esse movimento em todos, né, sem a fala, e tudo gira na normalidade. É muito interessante esse filme. É muito interessante a gente ver. Mais uma vez, né, como eu coloquei para vocês, são tentativas, são especulações que os nossos diretores, os nossos roteiristas, né, escritores, autores de um modo geral, eles procuram simular, adivinhar como eram as coisas naquela época.
E esse filme, mesmo que ele seja uma especulação, uma fantasia, ele tem muita coerência. A gente consegue compreender o processo que eles transmitem. Né? Que ele já tem ali uma construção de uma pequena sociedade, eles já mostram as suas intenções, já agem de um modo instintivo, mas eles não falam. Eles apenas emitem sons. É muito legal isso. Eles vão encontrando com outros grupos, um grupo mais desenvolvido que o outro, né? Enfim, temos ali então um longo processo que vai se desenvolvendo. Agora mesmo estava estudando a língua Esperanto, né, pensando que bom, será todo mundo se comunicando com facilidade, né? Veremos, né, Brás, qual vai ser o futuro. Mas mais uma vez, aquilo que a gente conversou, né, lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Kardec perguntou se acabaria, se um dia as fronteiras do mundo acabariam. E aí os espíritos responderam que não, porque nós não temos como violar essa diversidade cultural que existe no mundo. Então, cada língua, cada cultura, cada tradição, ela vai se mantendo de acordo com cada povo, porque tem a influência geográfica, tem a influência histórica. Agora, a partir do momento em que as pessoas se interessarem em aprender, por exemplo, o Esperanto, e todos colocarem o Esperanto, elegerem o Esperanto como uma língua universal, aí sim as fronteiras da comunicação, pelo menos, elas vão sendo reduzidas. Mas para isso a gente tem que considerar também ainda as influências culturais, as influências econômicas, né? No caso, por exemplo, o inglês hoje é a língua que nós podemos dizer a língua mais falada no planeta, exatamente por causa dessa grande influência social, cultural e econômica que, por exemplo, os Estados Unidos acabam exercendo sobre as demais culturas, né? Pela proliferação dos seus filmes, das suas músicas, é muito natural que seja assim. Então vai chegar um momento em que, se no passado o latim, pela extensão do Império Romano, era a língua mais falada, o inglês depois passou a ser agora. Vamos ver o futuro como é que vai ser. Né? China e Japão está dedicando demais no Esperanto. Né? Bacana, bem interessante isso. Né? Então, vamos ver, né, Dudu, como é que vai ser o futuro, né? Como as pessoas vão se interessar, de que forma que ele vai ser utilizado, né? Vamos ver. Porque, a princípio, é a única língua sem bandeira que nós temos no mundo hoje. Mas enquanto nós tivermos bandeiras influenciando outra cultura, são essas bandeiras que vão ditar, né, a forma como as pessoas vão interagir nesse processo intercultural. Basta pôr uma frase no Google e pedir a tradução em Esperanto, aparece na hora. Né? Pois é, então, quer dizer, essas facilidades vão mostrando para nós aí todas as possibilidades que o futuro vai apresentar. E continua. Diz aqui para nós, né? Valendo-se dessa instituição de permuta constante, então essa permuta, essa troca de ideias, essa troca de experiências entre os homens, né? As inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Então, a partir do momento em que o homem passou a ter ali uma capacidade de compreensão da linguagem, olha que interessante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão. Então eles, claro, passam a influenciar os homens nessa condução para a sua evolução, mas de uma forma dosada, respeitando o limite, respeitando o tempo dos homens para assimilarem essas novas ideias. Como acontece hoje, né? Nós somos estimulados a desenvolver o nosso próprio conhecimento e os espíritos vão dosando essa influência sem violar a nossa capacidade, sem ultrapassar a nossa capacidade de produzir o próprio conhecimento. A mesma coisa acontecia naquela época, só que, obviamente, no que dizia respeito aos primeiros impulsos da cultura, do conhecimento. E ele diz ainda para nós aqui, elas convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Então já começam também a trazer ali, né, as primeiras doses de responsabilidade,
as primeiras doses do entendimento do valor, do autoconhecimento, para que o homem possa assumir a responsabilidade na condução da sua própria jornada. Se antes o homem era tutelado pelo fato de ser ainda um espírito muito infantil, depois ele começa, já avançando um pouco mais, digamos assim, na adolescência espiritual, a assumir ali algumas das responsabilidades sobre as suas decisões. O Brás colocou, né, vários espíritos da elite, como Bezerra, né, apostam esperando para a Terra regenerada. Né? Veremos, né, Brás? O tempo vai mostrar. Tomara que seja viável, né, o que for melhor e o que for mais produtivo para a nossa sociedade terrena, com certeza. E segue aqui para nós. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, percebam essa compreensão progressiva. De tempos em tempos, o homem vai ampliando a sua capacidade de compreensão. Por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, troca de experiências, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos de intuições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Ou seja, né, quando ele fala para nós aqui dessas ideias relâmpagos ou ideias fragmentos, eu comentei com vocês há um tempo, quando a gente falava sobre o pensamento contínuo. Não era essa a expressão, mas ela representa exatamente aquela ideia daquele momento. O que exatamente os animais pensam? Né? Então, para quem tem animal de estimação, para quem já conviveu com eles, a gente para assim, vê aquele animal parado, olhando para o nada, e a pergunta que fica, né, o que será que eles estão pensando? Às vezes eu pego aqui a Rita, né, a nossa Shih Tzu aqui em casa, e ela fica assim vagando o pensamento, eu fico pensando, ela deve estar filosofando em alguma coisa, o que será exatamente, né? E a gente começa a compreender que, na verdade, os animais estão ali, eles não têm capacidade de construir pensamentos, mas têm, por exemplo, ideias relâmpagos, ideias fragmentos. Então são ali intenções, desejos, vontades, sentimentos, que eles acabam esboçando, mas restritos ao seu momento, às suas necessidades daquele momento. Então ela está pensando se ela está confortável nesse momento, se ela está na expectativa de alguém chegar, alguém de casa sai, por exemplo. Quando volta, né, o animal fica naquela expectativa, atento aos barulhos que são feitos na rua, no portão, se para um carro, se não para, se tem algum som dentro de casa. Então ele fica sempre atento àquilo que o envolve naquele momento. E, eventualmente, ele começa, então, a projetar esse pensamento para outras situações, como o caso de você sair e o animal fica esperando. Que horas que será que você vai chegar? Quanto tempo você vai demorar? Né? Tem, né, Brás? Então, sonhos, pesadelos e tudo mais. São essas ideias que vão surgindo na mente dos animais, que, mais uma vez, nós aqui encarnados não temos condições de fazer essa sondagem, mas certamente, né, se isso fosse possível, nós descobriríamos ali um universo que para nós ainda se encontra oculto, de você saber o que um animal de estimação pensa, de que um animal selvagem pensa. Né? Se você vai num zoológico e você tivesse a capacidade de sondar o pensamento de cada um dos animais naquele momento, né? Por isso ele coloca para nós aqui que, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida da consciência, ou seja, aquela consciência num estado ainda de crisálida, né, naquele estado ainda latente para se desenvolver no reino animal, quando passa para o homem, se transformam em conceitos e inquirições. Ele começa então a apresentar reflexões, ideias, conceitos, fazer perguntas sobre aquilo que o envolve, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. E ele continua. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso. Antes de chegar aqui,
quando ele fala, né, começando a fixar o pensamento em si mesmo, é aquela ideia, né, o homem ele passa não apenas ter a consciência de si mesmo como um ser primitivo. Ele passa realmente a questionar quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, por que as coisas são assim. Ele começa a desenvolver, né, aquele instinto de questionamento, de inquirição, ou aquele desejo de questionamento e inquirição. E por isso ele coloca, ele fatiga-se em concatenar e exprimir. É muito interessante quando a gente vê, o Raul, eu vi uma vez uma palestra, na verdade uma entrevista do Raul Teixeira, que foi após o aneurisma, né, que ele lamentavelmente vivenciou, lamentavelmente para nós, né, mas para ele é a experiência que ele tinha que vivenciar. E ele então dando uma entrevista, ele falava daquele jeito pausado, um pouco cansado, e ele tentava falar e ele dava assim umas vaciladas, não na voz, mas na exteriorização das suas ideias. E aí então ele deu uma respirada e falou assim, é difícil, eu estou tentando falar e a palavra não sai. Ou seja, né, o espírito quer se manifestar, mas o instrumento não funciona. Então ele queria, né, e falador como ele era, né, das suas tantas palestras, das suas tantas ideias profundas e tudo mais, e de repente o aparelho da fala, né, todo o mecanismo da fala começa a falhar. Você assistiu, Marion? Não era uma palestra, eu acho que era uma entrevista que ele colocava, né, que ele estava falando. E ele falava assim, eu não consigo falar. E isso mostra para si aquela agonia que ele tinha de querer expressar suas ideias e elas não saírem. E a mesma coisa acontece com tantos outros pacientes que têm também ali essas doenças neurológicas. Pois é, acho que era uma entrevista que ele estava dando, alguma coisa assim, que ele estava conversando, né? E aí então, assim, pacientes, né, que passam por aneurismas cerebrais, e aí quando a parte da fala é afetada, é muito interessante, assim, muito interessante, claro, né, muito triste também, de ver o esforço que ele faz, que aquele paciente faz, para poder conversar. Para pedir, por exemplo, um copo d'água e essa voz não sai, ele não consegue gesticular e mostra aquela agonia nos olhos de querer falar. Então a gente faz, assim, agora um paralelo com essa fase inicial da jornada do homem e do conhecimento. Por isso, então, André Luiz, quando ele coloca aqui para nós, começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, ou seja, ele se desgasta, ele se cansa, ele se esforça para tentar organizar as ideias, para dizer exatamente ali qual é o pensamento que ele tem e depois pôr isso para fora. Que é para ele um processo cansativo, um processo exaustivo. Até que nós, então, depois desses milhares, na verdade milhões de anos em que a gente começa então a passar por esse processo de organização da fala, até o momento em que nós começamos a falar propriamente, hoje nós temos a fala como algo condicionado. Nós não pensamos para falar. Na verdade, isso acaba sendo para nós até um grande problema, né? Porque nós falamos de uma forma tão automática que nós não colocamos freios nas nossas ideias. E aí então vem o grande problema que a gente fala e se esquece que agora as ideias trazem as suas consequências, né? O Brás colocou naquele gênio recente perdeu suas coordenações, mas inventou a máquina digital. Você fala do Stephen Hawking, Brás, né, daquele astrofísico e tudo mais, né? Então ele criou, né, criaram, né, toda a parte de comunicação, de fala. Então o homem, claro, vai utilizando a sua inteligência para encontrar os recursos para... Eu acho que ele desencarnou. E me parece que até levaram as cinzas dele para o espaço, me parece. Né? Então, assim, ele foi cremado, levaram as cinzas dele para o espaço e soltaram depois. Se eu não me engano, foi isso. Mas pesquisem para nós, por favor, quando foi que ele desencarnou. Então, aqui, nós vemos, então, esse esforço que o homem faz para poder transmitir as suas ideias. E aí coloca André Luiz. Confiou-se o homem a novo tipo de repouso,
a meditação compulsória ante os problemas da própria vida. Então, essa meditação compulsória quer dizer, ele foi obrigado a pensar sobre si mesmo, sobre as situações que ele está vivendo, começou então a lamentar as dificuldades, começou a fazer planejamento das coisas. O homem, por exemplo, né, quando aquela pequena comunidade, aquele pequeno grupo estabelecido num determinado local, e depois esse grupo começou ou a sentir uma ameaça, ou começou a perceber a escassez de recursos. E ele começava então a organizar as ideias. Para onde eu vou? O que será que eu vou encontrar? Quais são os perigos? Ele foi então, pelo próprio estímulo do mundo que ele vivia, naquela época, das condições, a pensar, a organizar as ideias para encontrar as soluções, que é o que nós fazemos até hoje. Só que as nossas soluções estão muito mais voltadas, né, para um conforto, para situações que para nós estão muito mais desenvolvidas, sem dúvida nenhuma. Mas naquela época eram situações primitivas. Mas mesmo nesse primitivismo, o homem foi obrigado a se esforçar para desenvolver essa meditação compulsória para poder encontrar as soluções de que ele precisava. Daí então ele começou a descobrir as ferramentas, os utilitários, o ambiente onde ele poderia viver, com quem ele ia se relacionar, observar ali as suas necessidades de caça, de coleta, de produção desse material todo. E aí ele coloca então aqui, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, e com isso a desprender-se do carro denso de carne, desligando-se as células do seu corpo espiritual das células físicas, diante do sono comum, para receberem atitude passiva ou de curta movimentação junto ao próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais a instruírem, que o instruem sobre as questões morais. Então, quando o homem começou então a ter essa capacidade de ter ali uma maior lucidez, tá ali, ó, a Angelina colocou 14 de março de 2018 com 76 anos. Obrigado, Angelina. Então tá aí, né, a situação dele, né? Então, um gênio, mas que tinha ali, né, a sua carga de experiências necessárias para a sua evolução, vivendo naquele corpo limitado em que até mesmo as ideias eram restritas, mas que encontraram soluções para que pudesse ajudá-lo. Mas aqui então nós vimos que conforme o homem vai desenvolvendo essa capacidade de ter ali um entendimento melhor sobre as questões, ele começou então a receber a visita ou ser ali conduzido pelos espíritos amigos para serem instruídos dentro do campo moral. Porque se antes eles viviam apenas instintivamente, agora ele já começa a refletir sobre as consequências das suas ações. Olha que belo processo, né? Então, primeiro, desenvolve um instinto. Quando ele começa, então, a dominar o instinto, vem, então, ali o desenvolvimento moral. Diz para nós aqui a mensagem, né? Obrigado pela colaboração, obrigado pela participação aqui conosco. Diz assim para nós: se nós atropelássemos a palavra desde os tempos primitivos, a estrutura seria de muitas brigas entre grupos estranhos uns aos outros. E com isso, esse movimento de aprendizado com o verbo não designaria uma performance real do que seria o melhor para todos daqueles grupos formados de diferentes em seus costumes, uns mais avançados que outros, e assim a cultura desses povos criados ao relento e de lugares distantes onde viria com o medo de cada um, transformando numa vigia constante, trazendo a uma procura de assertividade entre eles, e com isso, sem a voz, mas com o gesto comunicativo, os sons de ruídos e grunhidos, até mesmo gritos, se faziam entender esses grupos que se formavam, e o aprendizado daqueles mais inteligentes iriam formando os grupos menos aplicados na condução daquilo que deveriam se mostrar como caçadores melhores e até líderes conscientes de tratar e reagrupar melhor seus instintos. Com isso, a fala foi surgindo
vagarosamente até chegarmos ao ponto crucial de ver hoje os homens na sua fala, que por vezes mostram suas convicções do bem e do mal, onde a guerra predominou e ainda predomina, transformando o povo e suas culturas pueris em movimento de inteligência programada e na ignorância relatada através das guerras sucessivas, desde que o som grunhado se transformou em som falado e escrito. Faz-me entender perfeitamente, né? Então a gente percebe que até mesmo, como a gente lembra, primeiro que a natureza não dá saltos, né? Que tudo acontece no seu devido tempo. E nós percebemos que determinados recursos que nós vamos alcançando, que nós vamos conquistando, se ultrapassa o tempo certo dele aparecer, traria para nós muito mais prejuízos do que benefícios. Então até mesmo a fala, que para nós hoje é uma coisa automática, que é uma coisa que nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem esse recurso, naquela época em que ele começava a se desenvolver, era algo fundamental para o desenvolvimento daquelas sociedades. Então até mesmo nisso, a comunicação, mais uma vez, que para nós hoje é essencial, naquela época a comunicação era o início de uma nova jornada para a humanidade. E ela não poderia ter vindo num tempo diferente do que aquele que veio. E hoje a gente começa, agora com mais responsabilidades, para assumir as consequências das nossas ações. A palavra também tem o seu peso e a palavra também traz para nós as consequências. E, consequentemente, também tem ali, né, as responsabilidades que nós temos que assumir. Então é bem interessante, né, que conforme foi colocado, né, a fala foi surgindo vagarosamente até chegarmos ao ponto crucial de ver hoje os homens, na sua fala, que por vezes mostram suas convicções do bem e do mal, onde a guerra predominou e ainda predomina, transformando o povo e as suas culturas pueris em movimento de inteligência programada e na ignorância relatada através das guerras sucessivas, desde que o som grunhado se transformou em som falado e escrito. Observem, então, que com o passar do tempo, né, através da fala, através da comunicação, nós fomos criando situações que para nós, né, situações lamentavelmente destrutivas, mas que por ser uma parte rural desse processo de desenvolvimento, esse tipo de experiência para a humanidade é uma necessidade evolutiva, que através, né, dos conflitos, que através da busca do equilíbrio, né, bom dia, Cléo, através da busca do equilíbrio, através da busca das soluções, o homem se relacionando com o seu semelhante, utilizando a comunicação, é muito mais do que a comunicação, porque a gente lembra que a comunicação ela é o recurso, é como a mediunidade, né? A mediunidade não é o principal, a mediunidade é o recurso, a ideia é o principal. A mesma coisa acontece, né? A fala é o recurso, porque quando a gente pensa assim, o homem começou a falar, é o que geralmente, né, os nossos cientistas, pesquisadores se preocupam muito mais com o recurso em si, o mecanismo em si, mas nós somos capazes de analisar as consequências dessa descoberta. E aí então, dessas consequências, o homem começou a se relacionar de uma forma diferente, começou a se desenvolver de uma forma diferente e também assumir as responsabilidades dessas descobertas, né? A voz, o som, a fala precisou demorar para que nada fosse atropelado nas culturas que iniciaram no planeta vivido, né? Então, nós somos afobados, né? Que a gente pensa assim, né? Por que isso não foi descoberto antes? Por que os homens não começaram, né, de uma forma mais precoce? Porque tudo aquilo que é precoce não está devidamente preparado. Sempre vai trazer uma consequência, né? Não é possível a gente colher um fruto verde, né, de uma árvore e querer depois utilizá-lo como alimento. A gente sempre vai passar ali a sofrer as consequências disso. Então tudo vem no seu devido tempo, né? O erro é colher o fruto verde, exatamente, né? Então a gente vê que até mesmo, né, os homens, com toda a sua habilidade, por isso a gente vê aquele momento, né, do primata saindo daquela condição e começando então ali, né, dos ancestrais,
e depois os seus descendentes, vivendo cada experiência, desenvolvendo cada habilidade, desenvolvendo cada recurso, depois desenvolvendo a inteligência, depois desenvolvendo a comunicação, a vida em sociedade. Esse processo gradual, essa viagem no tempo que nós temos a oportunidade de fazer e observar esse processo gradual, nós vemos as coisas acontecendo da forma perfeita como deveriam ser. Nada pode sair desse processo, sair desse tempo, sem que traga uma consequência negativa. Né? Bem bacana, né? Obrigado pela colaboração. Obrigado pela orientação também aqui para nós. André Luiz coloca depois aqui para nós, luta evolutiva, seguindo esse mesmo raciocínio. Né? Ele coloca só no final aqui essa última passagem. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Então, olha só, conforme o homem vai construindo essas ideias, e vai continuando com essas ideias, começa a acender a luz da memória. Olha que coisa bacana, né? O homem, para poder ter ali um pensamento, ter ali uma lembrança, guardar na memória, ele precisou antes construir a ideia. Você não pode, por exemplo, imaginar uma prateleira cheia de livros, por exemplo, se esses livros não foram escritos. Não foram escritos. Então o homem vai escrevendo livro após livro, né, página após página, nas suas experiências cotidianas, e esses livros, entre aspas, que ele vai escrevendo, vão ficando armazenados nessa prateleira. E aí então ele vai se lembrar onde, como, quando, com quem, por quê. E esse processo, que para nós hoje é uma coisa tão banal, naquela época foi uma transformação absurda no processo evolutivo do ser humano. Na verdade, no processo evolutivo dos princípios inteligentes. Então hoje, para nós temos as nossas bibliotecas cheias de ideias, porque nós não somos apenas espíritos vivendo apenas essa experiência. Nós temos livros que estão ali ocultos, guardados em prateleiras trancadas da nossa memória, que armazenam informações de outras tantas e tantas existências que nós já vivemos. E nessa época de que nós estamos falando aqui, são espíritos que as prateleiras eram vazias. São apenas rudimentos de ideias, relâmpagos, como André Luiz coloca para nós, que foram sendo coletadas da sua vida primitiva. E nós não, nós já vivemos toda essa evolução e temos ali prateleiras incontáveis armazenadas na nossa memória. Algumas delas são acessíveis, a maioria, infelizmente ou felizmente, ocultas, mas nós já conseguimos criar essa memória. Né? E essa fala, a escrita, o som, estão sendo transformados através da tecnologia. Portanto, guardem seus instrumentos vocais, pois o tempo futuro trará a possibilidade da mudez, e só a da escuta, onde o processo da fala futura poderá ser a ação mental, a ação do pensamento. Olha só, né? Então, quer dizer, no futuro, conforme o homem se desenvolve, a fala vai se tornar para nós um instrumento primitivo. Porque simplesmente as ideias, né, dada a fluidez do nosso organismo e dada a facilidade com que os espíritos vão interagir, a fala, nós vemos isso em filmes de ficção, né? Em que nós temos aqueles povos adiantados do futuro, que eles chegam aqui, eles simplesmente se olham. Exatamente, Brás, exatamente. Na fase da telepatia. Então a gente vê assim que, assim como hoje nós temos o micro-ondas, né, o forno de micro-ondas, comparado com a fogueira primitiva da época dos homens, né, daquele período, a gente vai olhar para a fala como um instrumento rudimentar também. Porque realmente o pensamento para nós vai ser tudo. Né? Tudo tem o começo e o fim. Né? E tudo tem ali o seu momento de utilidade, né? o seu período de uso. Ele só é utilizado quando é necessário. É a mesma coisa, nós vamos falar do próprio corpo físico. Hoje nós valorizamos o corpo físico como sendo o nosso principal instrumento de manifestação aqui no mundo material. E quando nós formos espíritos imateriais? O que vai ser do nosso corpo físico? A gente vai lembrar, nossa, aquele corpo de carne
aquela coisa pesada, restritiva, e nós hoje, né, espíritos aqui fluidos, espíritos etéreos, enquanto que aqueles seres primitivos ainda usam, entre aspas, aquela carroça de carne e osso. Percebem a lógica, né, que esse irmão trouxe para nós, aqui para nosso raciocínio? Se o nosso próprio corpo vai ser um instrumento que, não vou dizer defasado, né, mas é que ele teve o seu momento, a própria capacidade de comunicação através da fala também vai ser algo ultrapassado quando alcançarmos essa evolução, né? Portanto, irmão, aproveite bastante a conversa entre todos. Não diz que serão que palavras que falavas muito e não lembrarão mais, né? Então, é o nosso momento aqui agora. Exatamente, né? Muito voz, né? Fique em paz, né? Obrigado, vai com Deus. Ou melhor, fique com a gente aqui ainda e fiquemos todos com Deus sempre. Vamos lá. Luta evolutiva, diz aqui para nós André Luiz. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava, e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Olha só essa luta evolutiva que André Luiz coloca para nós nesse primeiro parágrafo. A alma que pergunta, ou seja, os questionamentos que começam a surgir, a mente dele fervilhando de perguntas, de dúvidas, de ideias, a existência que se expande, ele começa a ampliar o seu campo de ação. Aqui no nosso mundo material, ele começa a procurar soluções, a ampliar o seu conhecimento. Ele começa, por exemplo, né, só uma ideia simples, ele começa a ter uma compreensão da geografia, da sua alimentação, da sua forma de viver melhor o seu bem-estar. A ansiedade que se agrava, essa ansiedade de conhecimento, a necessidade que o espírito tem ali de encontrar uma forma melhor de viver. E depois aqui o espírito que responde ao espírito. As comunicações entre físico, entre espiritual, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Então, certamente é uma luta intensa, uma luta constante. Nós podemos imaginar aquela grande tempestade que vai acontecendo, né, no íntimo do espírito, quando ele passa por esse processo de novas descobertas. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, ou seja, na caverna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Você se lembra que eu falei para vocês que o egoísmo, o orgulho e a vaidade são ingredientes divinos que compuseram a nossa constituição lá no começo da nossa origem como espíritos? André Luiz coloca o amor-egoísmo na intimidade da prole, ou seja, ele começa a ter uma proximidade com a sua família, com o seu grupo, e esse amor é um sentimento de posse, de proteção, de um exagero da forma como ele protege. Ou seja, no começo ele agia dessa forma, até que ele começasse então a desenvolver uma capacidade de expandir esse sentimento, até porque as próprias condições existenciais eram diferentes naquela época. Começavam a se modificar e ele começou também a modificar um pouco da sua natureza primitiva. E aí então ele coloca, observa-se tocado por estranha metamorfose. E aí essa é uma frase bastante simples, né? Que ele se observa tocado por estranha metamorfose, e na verdade nós falamos aqui de um período longo de transformação que o homem vai vivenciando. Ele coloca, vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas,
ali tutelarem o desenvolvimento para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Então ele começa a deixar aqui aqueles instintos naturais daquele período inicial da sua jornada, e pelo fato das suas reflexões, das suas ideias, dos seus pensamentos começarem a aflorar, ele começa a deixar esse lado mais bruto, mais animalesco, mais primitivo, e começa a agir de uma forma mais racional. Observem essa mudança, saindo do primitivo, entrando agora no racional. Ainda que seja uma razão primitiva também. Mas ele sai daquele estado bruto que ele vivenciava anteriormente. E aí ele coloca, aos poucos ele vai então deixando de ter essa companhia constante dos espíritos. Porque agora já é hora dele começar a caminhar com as próprias pernas. Vamos dizer assim, os espíritos tiraram as rodinhas da bicicleta dele. Agora ele vai ter que aprender a pedalar sozinho, ele vai levar tombo, ele vai ter que aprender a levantar. E os espíritos estarão por perto para poder levar as orientações, mas não mais como aconteciam anteriormente. Quando então, a gente lembra, né, que estudando sobre os animais selvagens, nós vimos então naquela mensagem que eu trouxe para vocês, né, Amar pelos Dois, bom dia. Nós vimos naquela mensagem que eu trouxe para vocês os espíritos responsáveis por esses grupos de animais que vivem espalhados pelo mundo. Porque eles não estão isolados, eles não vivem apenas ali sozinhos, eles são de alguma forma conduzidos para a sua própria linha de progresso. No caso dos homens primitivos, eles também eram conduzidos pelo fato de não terem a capacidade de se conduzirem pela própria vontade nesse caminho de evolução. Mas a partir do momento em que eles alcançaram uma mínima maturidade, já era o momento deles então tomarem as próprias decisões e sofrerem também as consequências. Aí nós vemos algo importante, que é o início da aplicação da lei de causa e efeito. Ou seja, o espírito planta e o espírito colhe. O seu livre-arbítrio é muito limitado, porque ele não tem capacidade de tomar decisões complexas. Mas esse mínimo de decisão que ele toma já vai ser o suficiente para que ele responda por esses atos. Esse é o processo de lentamente vai desligando esses laços que prendiam a essas inteligências divinas, e ele passa então a caminhar com as próprias pernas e ao mesmo tempo sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo, conforme André Luiz traz para nós aqui. A ideia da vida moral, a ideia moral da vida, começa a ocupar-lhe o crânio. Então ele começa agora a viver esse mundo moral. Aquilo que ele faz, aquilo que ele responde, as decisões que ele toma, o modo como ele conduz a sua vida, os relacionamentos, pelo fato do homem ser um ser gregário. Ou seja, é aquele ser que instintivamente depende da relação social. E dentro dessa relação social, através da interação, ele começa a sentir os efeitos das decisões que ele toma. Ele toma uma decisão, sofre as consequências dessa escolha. E aí então nós vamos ver ali os conflitos surgindo, as rupturas, as aproximações, os laços de afeto, as desavenças, tudo isso vai começando a se manifestar na sua vida dentro desse campo moral. E através dessas reflexões ele coloca: o sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Então, inicialmente, ele começa a ter ali a ideia da divindade. Mas pelo fato de ser ainda um ser muito primitivo, a ideia de divindade está ligada à natureza. Nós estudamos sobre isso quando nós falamos sobre Deus, no primeiro capítulo, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E aí nós fizemos uma viagem no tempo,
Lembrando, né, que a ideia do naturalismo nas questões religiosas, espirituais do homem, fez com que, então, ele utilizasse a natureza como referência. Então ele colocava o sol, a tempestade, a lua, os animais, os alimentos, como sendo resultados ou os próprios seres divinos. O sol, nesse caso, então, como durante muito tempo, e não muito longe, o sol era considerado um deus. É bem interessante a gente perceber o modo como o próprio homem construiu o seu espírito, ou o seu sentimento de espiritualidade. Vocês se lembram, né, naquele documentário A História de Deus, eu comentei com vocês que fazem ali uma suposição de que as primeiras pinturas rupestres em que o homem pintava, ou melhor, ele colocava a sua mão na pedra, dentro das cavernas, e soprava algum pigmento, alguma tinta, e a mão dele ficava marcada, na verdade era uma tentativa dele se relacionar com a natureza, porque ele considerava a natureza como um ser divino. E aí então, quando ele imprimia a sua mão na pedra, ele se sentia parte daquela natureza. É isso que coloca para nós. O sol propiciando para ele a concepção de um Criador. E, ao mesmo tempo, a noite e o dia trazendo para ele experiências diferentes. Dudu colocou aqui, né, penso eu que por falta da fala, esse livre-arbítrio era muito usado pelo povo primitivo. Não havia um pensamento real e limpo, era tudo com relação à natureza e sobrevivência. Sim, né, aquilo que eu comentei com vocês, Dudu, os animais, por exemplo, mais uma vez, né, se nós tivéssemos a oportunidade de sondar o pensamento dos animais, nós veríamos ali, e aí é uma especulação, uma opinião que eu tenho sobre isso, nós veríamos que os animais, o fragmento de pensamento e de razão que eles têm está diretamente relacionado com o seu bem-estar. E esse bem-estar diz respeito ao ambiente onde ele vive, às suas necessidades de descanso, de alimentação, de perigo, de segurança, o fragmento de afeto que ele começa a desenvolver. Por exemplo, né, no caso dos animais domésticos, viver por viver. Exatamente. E aí a gente começa a perceber o princípio inteligente. Nesse início da sua evolução, ele começa, além desse viver por viver, os fragmentos da razão começam a aflorar. E aí ele não vive por viver, porque inicialmente nós temos dois termos importantes para nós dividirmos. Você tem a sobrevivência e você tem a vivência. A sobrevivência é quando você vive o básico para a manutenção da sua existência. A vivência é quando você começa a transformar a sua vida a partir das escolhas. Você começa a escolher um modo de viver, um conforto, você começa a traçar objetivos, enquanto que a sobrevivência é apenas a sua manutenção. E o homem vai passando de uma fase para outra, da sobrevivência para a vivência, a partir do momento em que a sua razão, os seus sentimentos, o seu livre-arbítrio, as suas responsabilidades começam a aflorar. E aí a gente pode então traçar durante qual foi o período em que isso aconteceu. E aí a gente vai ver então que foram milhares e milhares de anos em que o homem começou a desenvolver essa capacidade. Até que, de fato, ele se constitui na condição humana e ali, então, ele já tem estruturado as suas relações, o seu modo de pensar, e aí vem apenas o aprimoramento do seu intelecto, dos seus valores. Cuidar da cria, se alimentar, ter inimigos, exatamente. Né? Ou seja, dormir, se alimentar, se proteger, se reproduzir e morrer. Esse era o objetivo da sua vida. E aí depois, quando ele começa a desenvolver a razão, ele já traz então para nós, pois é, Angelina, belo filme, né? Filme sobre a história de Francisco de Assis, irmão Sol e irmão Lua. Então nós vemos ali, nesse início da sua jornada, de que forma o homem vai se desenvolvendo. E André Luiz continua, abraça os filhinhos com um enternecimento feroz,
buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Olha só o espírito gregário começando a se manifestar. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Então ele começa a construir famílias a partir dos laços de afeto, mesmo que sejam laços instintivos. Quando nós estudamos sobre os 3 reinos no Livro dos Espíritos e falava sobre o instinto materno dos animais, cheguei a trazer para vocês um episódio de um documentário sobre a vida animal no nosso planeta, e esse episódio desse documentário falava especialmente sobre o instinto materno. Então nós víamos os pássaros, nós víamos ali alguns mamíferos aquáticos, mamíferos terrestres, répteis, que tinham comportamentos que nós víamos que a razão não conseguia acompanhar, mas era absolutamente instintiva. Aquela leoa brincando com os filhotes, a loba caçando, colocando a vida em risco para preservar a sua cria. Então nós vemos ali que instintivamente ela se comportava daquela forma, mas ao mesmo tempo, primitivamente, os laços de afeto começavam a ser construídos, mostrando esse longo processo de evolução. E aí então esses seres primitivos já deixam então aquele sentimento animalesco e começam de fato a viver o afeto, os sentimentos mais profundos. E aqui nesse caso, buscando solidariedade possível no semelhante da selva, começa então a viver em comunidade para poder ter uma vida mais segura. Começa então a construir família, afetos, relacionamentos, escolhas de que forma que ele vai se relacionar com esse ou com aquele indivíduo. E ele então é capaz de colocar a própria vida na defesa do lar. Os porquês os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Então as dúvidas com relação a tudo na vida começam a trazer nele essa aflição e esse temor, que são 2 estímulos primitivos que ele acaba vivenciando que o impulsionam para o seu progresso. Ele começa então, através dessa aflição e desse temor, a buscar soluções, sendo estimulado na sua inteligência a mudar o seu modo de viver. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhe os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Então a gente até vê assim numa passagem interessante, quando se estuda sobre a pré-história, nós vemos ali, né, quem eram os coletores, quem eram os caçadores, né, que eram os nômades. Vocês se lembram, né, disso lá na história da escola? Então você tinha os nômades, você tinha o homem sedentário. Então esse processo que é natural, que hoje é estudado pela história, pela antropologia, pela arqueologia, nós vemos espiritualmente esse princípio inteligente desenvolvendo valores e sentimentos que o conduzem para essa busca. Então ele acha mais seguro estabelecer a sua vida e a vida da sua família num local onde ele tem ali mais segurança. E ele começa então a domesticação de plantas, domesticação de animais, começa então a desenvolver ali habilidades para construir ferramentas, para construir ali estruturas que possam dar a ele essa segurança. Isso é parte de um processo evolutivo. E finalmente, para a gente finalizar esse capítulo, nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Olha que coisa linda que André Luiz escreve aqui para nós. Então, a religião, a filosofia, a ciência, a solidariedade, o amor puro, a indústria, a arte, são necessidades que o homem vai encontrando para poder ter ali, alcançar aquilo que ele precisa, alcançar aquilo que ele almeja. E isso tudo começa quase que a explodir na mente dele.
A cabeça dele começa a ficar agitada, ele precisa colocar isso para fora. E é exatamente isso que o impulsiona nessa nova busca. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições. E enterrando os seus seres amados em sepulturas de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Ou seja, ele começa a experimentar a dor da morte. E nessa dor da morte, começa aquela pergunta: o que será que acontece depois? Arqueólogos e antropólogos fazem estudos sobre sepulturas que foram encontradas de seres que viveram há milhares de anos. Então foram encontrados, por exemplo, recentemente, um homem e um cão dentro de uma única sepultura. Foi encontrada um esqueleto feminino, que eles estudaram, abraçado com uma criança. E isso em culturas que datam de 10 mil, 15 mil anos. E só o fato, então, do homem já não mais ter aquela ideia, como acontece com os animais, né? Um animal morre no campo, a sua carcaça fica ali solta e o bando segue. Mas o homem parou de viver isso. Ele começou, então, a perceber, pelos seus laços de afeto, que ele precisava tornar aquele momento especial da morte, tornar aquele momento da morte algo especial. Daí, então, ele começou a criar os seus rituais, começou a criar sepulturas, começou a ter práticas que mostrava aquela ideia, exatamente, Brás, a depurar os seus sentimentos e começou, então, a se questionar a respeito da sua própria existência e o que havia depois disso. Aqueles adornos que foram colocados, objetos especiais. Então a pessoa, por exemplo, o indivíduo morria, então se era um guerreiro, o seu material de uso, as suas ferramentas, as suas armas, eram enterradas juntos dele. Então eram adornos, colares, roupas, artesanatos, tudo isso era colocado junto dele. Com que sentido? Hoje, novamente, né, como eu falei para vocês, esses estudiosos procuram ali fazer uma interpretação desse comportamento. Mas imaginemos se nós pudéssemos voltar no tempo e ver isso acontecendo e entender isso que acontecia. Mas André Luiz, então, ele apresenta para nós exatamente que nesse concerto de forças que começam, então, a despertar na consciência do homem, a própria morte fez com que ele começasse a fazer perguntas angustiosas. E, ao mesmo tempo, começou, então, a criar uma forma de se relacionar com esse momento. E esse vazio do nada começou também a incomodar o homem. Ou seja, no momento em que ele sentia a morte chegando, esse vazio precisava ser preenchido. E daí, claro, ele começou a criar suas próprias crenças. Foi então, para finalizarmos, que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Então, eis que o homem, então, desperta plenamente para a sua vida terrena e ele começa a ter consciência sobre a sua real natureza. Esta mensagem, então, veio aqui de Pedro Leopoldo, ou seja, veio através do Chico, no dia 12 de fevereiro de 1958. Dudu colocou para nós, né, este livro é uma história muito grata para bastante aprendizado a nós que aqui nos juntamos com tanta alegria e assiduidade nessa vontade de aprender junto com vocês. Pois aqui ainda precisamos estudar muito ainda e saber o que aconteceu nessa construção tão linda, que é saber como chegamos, como nos mostramos. Só um instantinho. Fecha aqui uma janelinha que apareceu. Saber como chegamos, como nos mostramos, como foi a nossa vida em tempos passados
milênios de culturas e sabedorias estamos colhendo nesses livros que nos levam ao saber um pouco mais do que viemos fazer aí. Né? Então, aqui mais uma comunicação. Obrigado pela participação com a gente. Né? Então, isso mostra, né? Porque conhecer a nossa própria história, porque Kardec mesmo, na sua época, quando ele começou a trazer para nós as bases da doutrina espírita, a grande preocupação que ele tinha era quebrar essa barreira cultural, religiosa que havia naquela época, e ele falava exatamente sobre as questões morais do mundo espiritual. Por isso nós percebemos, né, que eram perguntas básicas que eram feitas. Né? Hoje, depois de tanto tempo, a doutrina hoje já data de 163 anos, e tantos livros foram escritos, nós temos a oportunidade de, já conhecendo essas bases, de onde viemos, para onde vamos, e de que forma que nós nos relacionamos com o mundo espiritual, essa é a definição que Kardec traz para nós da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de conhecer muito mais agora, com mais profundidade, quem nós somos, o porquê das coisas, como elas foram construídas. Então esse roteiro em especial que André Luiz apresenta para nós aqui do Evolução em Dois Mundos, como o próprio título já denuncia, né, o seu propósito, evolução em dois mundos, a evolução aqui na matéria e a evolução na condição do princípio espiritual. E a gente vê a relação que existe entre esses dois planos, entre esses dois elementos, o espiritual e o material, e todas as aventuras e desventuras, né, que vamos vivenciando, né? Pois é, Dudu, muito legal, né? É bacana demais ver isso. Hoje mesmo de manhã eu comentava, né, que é impressionante que as ideias, né, que nós apresentamos se casam perfeitamente com as ideias que são trazidas. Né? E isso é uma conquista que nós alcançamos e se faz com que o nosso estudo seja precioso demais para nós. Né? Mas estamos aí, né? Sempre atentos e felizes com essa participação. Então, meus amigos, é isso. Né? Mais uma vez, obrigado pela colaboração de vocês aqui com a gente. Mais uma vez, então, nós encerramos esse capítulo número 11, capítulo número 10, e nós vamos então para o 11, Existência da Alma. Aqui vai ser para nós um outro desafio, né? Estudarmos sobre a existência da alma, sua natureza, de que forma que essa alma desenvolveu agora, depois de fazermos